Olá, Fera. Eu, professor Marconi, especial Fera GGE, venho aqui com o meu amigo Piauí fazer o comentário da prova da UPE de Matemática, vestibular 2015. Piauí. Olá, Fera GGE. Veja bem, temos uma prova bem melhor do que foi a prova do ano passado. Pra vocês terem uma ideia, de geometria nós tivemos 35% das questões de geometria, envolvendo aí plana, espacial, trigonometria e analítica. Tivemos 7 questões envolvendo esses assuntos das 20 questões que foram colocadas. Veja bem, a primeira questão foi a questão de porcentagem, uma questão bastante simples, que era só você calcular a porcentagem do INSS e do imposto de renda e depois subtrair o valor absoluto que era pago do salário do professor Cláudio, no caso. Muito bem. Uma segunda questão fala de uma sequência que vai sendo formada a partir de um valor inicial. Então, essa sequência tem um aumento constante de R$50, totalizando um final de 16.500, ou seja, uma questão de progressão aritmética, de soma de progressão aritmética. A questão número 3 é uma questão que envolvia o triângulo retângulo inscrito na circunferência. Era só o Fera se ligar que o triângulo retângulo inscrito na circunferência, o diâmetro é a hipotenusa, não é? Então, isso quer dizer que o diâmetro era 10, o raio era 5. Calculava o volume, que era o que ele está pedindo, o volume do cilindro que esse círculo representava. Marconi? A 4 é uma questão de estatística, uma questão relativamente fácil, porém ele faz a seguinte pergunta: o desvio médio de gols marcados por partida. Para ficar completamente correto, era para ele falar o desvio absoluto médio. Assim, o aluno, o Fera GGE, em especial, ele iria perceber e ia resolver sem muita dificuldade. Mas essa palavrinha amarrava a questão com mais tranquilidade para o aluno. Tá? Questão 5 aí. Bem, a questão número 5 trata de uma corda na circunferência e uma flecha dessa corda. Se o Fera observasse, era só ter feito essa figura, ter feito esse desenho, onde aqui você teria o raio, os 50, e aqui você teria o raio menos os 20, que era o 20 da flecha, e ia trabalhar em cima desse triângulo retângulo aqui, aplicando o teorema de Pitágoras. Assim, encontraria o raio, e aí era só calcular a área usando a fórmula da área do círculo. A questão número 6 é uma questão de sistema linear, que já é uma frequência, já é uma constante na prova da UPE. Tá? Na prova retrasada, ele botou lírios, rosas, margaridas, agora ele bota em empresa alfa, beta e gama, e o aluno bota o sistema de 3 variáveis, resolve sem dificuldade. A questão 7 é uma questão também de estatística agora, só que nessa questão ele pede média, mediana e moda. Tomando cuidado do aluno, porque ele pede o número mediano, tá certo? Ele pede o número modal, então mediana e moda. Questão número 8, uma questão de geometria plana, envolvendo o arco e o seno de 30. Questão número 9, a questão do trapézio, que é dividido em duas figuras com a mesma área, uma delas sendo o triângulo. Era só fazer a área do triângulo, que tem a mesma altura do trapézio, igual a metade da área do trapézio, e assim você encontrava o x que ele pedia. A questão número 10 é uma questão de função, uma das mais difíceis da prova, onde o aluno ele tem que ter bem a noção de deslocamento, a translação horizontal do grafo, tá? Aumenta mais 3, diminui 3, assim, ele vendo que ele deslocava para a direita ou para a esquerda, resolvia sem muita dificuldade. Porém, um cálculo chato, o aluno tem que estar bem tranquilo na hora de fazer. A questão 11 é uma questão de quadrática, que ele queria A mais N mais N, mas ele dava duas funções, a gente desenvolvia em função de M de N, comparava e achava A mais M mais N. A questão 12, que é uma questão de vetores, tá? O aluno tem que tomar cuidado, tá? Porque ele tem que deslocar para a esquerda para saber a representação dele e o módulo também. A questão número 13 é do Piauí. Questão 13 é a questão de trigonometria, onde ele dá a tangente e pede o cosseno, não tem muito o que fazer, é só armar um triângulozinho retângulo. Questão número 14 é uma boa questão, onde ele pedia a área máxima do triângulo. Bem, a figura que é apresentada é assim. A minha sugestão, Fera, é que você ignorasse o lado de cá e construísse o retângulo apenas de um lado, usando apenas a relação de que a base do retângulo tem que ser a metade da base do triângulo e a altura também a metade, e assim você resolveria a questão com facilidade. Questão 15, Marconi. A questão 15 é uma questão clássica, vista muitas vezes na sala de aula, questão de análise combinatória, que você quer botar livros arrumados, seguindo a mesma ordem, sempre juntos, tal. Só que agora foi camisa, bermuda e casaco, sem muita dificuldade o aluno aplicava a permutação. 16 Piauí. Questão número 16, uma questão de circunferência, onde era só encontrar as coordenadas do centro e o raio,
e jogar para o outro lado, não é, em relação à origem. Coisa muito simples. 17. Questão 17 é uma questão onde ele bota M, bota várias variáveis, x sobre y mais z. O aluno pegava, isolava uma dentro da outra e achava, tá, a proporção, achava sem muitas dificuldades. A questão 18, uma questão que abrilhanta o aluno que estudou maciçamente a parte de função exponencial, aquele crescimento de bactéria, micro-organismo, muito feito em sala de aula, sem muita dificuldade, e ele acharia, a resposta da letra E, 4,8 vezes 10 a 4. Questão 19, uma questão de progressão aritmética, também, né, de crescimento de árvores plantadas por dia. E a questão número 20, uma questão que já era esperada, uma questão de teoria das probabilidades, onde envolvia um conjuntozinho ali e tal, que ele fazia o diagrama de Venn, mas com certeza ele, o Fera, em especial o Fera GE, acertaria. Bem, o que eu tenho a dizer é que, pelo que trabalhamos durante o ano, o Fera GGE não teve dificuldades em resolver essa prova. Ele apenas teve que ter atenção com os detalhes. E a atenção aos detalhes é muito importante. Eu desejo a todos os feras, em especial o Fera GGE, que tenham feito uma boa prova e que, com certeza, a aprovação certa no vestibular da UPE. GGE, mais uma vez, um rolo compressor de aprovação. Claro, fato. Até mais, Fera. Até logo.